Greve de ônibus afeta linhas intermunicipais do Grande ABC. Pesquisa revela que venda de veículos aumentou no mês de agosto. Veja como foi a 9ª rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito de Mauá. Atletas olímpicos do polo aquático são homenageados no SESI de Santo André. E aqui na bancada eu recebo o cientista político Marcos Vinícius Pó. Vamos falar sobre eleições, política na região e as mudanças do Tribunal Superior Eleitoral para este ano. Quinta-feira, 8 de setembro de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite a todos. Greve de ônibus afeta linhas intermunicipais do ABC. Na manhã desta quinta-feira, milhares de usuários que utilizam linhas intermunicipais no Grande ABC foram pegos de surpresa. Motoristas e cobradores de 21 linhas decidiram cruzar os braços por falta de pagamento de salários e vale-refeição. A paralisação atingiu cerca de 25 mil passageiros que usam as seguintes viações: São Camilo, Urbana, Triângulo, Riacho Grande e Imigrantes, que ligam São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema a São Paulo no terminal Sacomã. Estas linhas operam com cerca de 160 ônibus. Os funcionários se reuniram na frente da empresa para uma assembleia onde receberam uma proposta que foi recusada pelos trabalhadores. Já no final da tarde, houve uma nova reunião com aproximadamente 250 funcionários para tentar um novo acordo com gestores da empresa. De acordo com o funcionário e também diretor do Sindicato dos Rodoviários, essa falta de comprometimento com o pagamento de salário e benefícios como vale-refeição vem se repetindo há vários meses. A gente todo mês é a mesma coisa, todo mês. A gente é esse movimento aqui. Hoje é dia 9, o TIC é dia 1º, entendeu? Então, aliás, dia 8, né? Desculpa. E o TIC é dia 1º e a gente toma até hoje sem receber. Aí deixa ver o gestor aí quando ele chegar para ver. Em nota, a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, a MTU, disse que as empresas serão autuadas por não cumprirem a programação. Além disso, uma audiência pública está marcada para acontecer no próximo dia 19 de setembro para uma nova concessão das linhas metropolitanas da região metropolitana de São Paulo, que incluem as operadas pelas 17 empresas no ABC. Até o fechamento desta edição, a reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e os gestores da empresa não havia finalizado. Hoje, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul vai dar início à 11ª edição do projeto Universidade Aberta. Neste ano, o tema central é intolerâncias, no plural mesmo, pois as atividades debaterão as diversas formas de intolerâncias na sociedade. O projeto terá suas atividades acontecendo nos campos Barcelona e Centro, todas abertas à comunidade. A cerimônia oficial de abertura começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, no auditório do Campo Centro, localizado na rua Santo Antônio, número 50. A atividade é gratuita e livre para todos os públicos. Lembrando que as atividades vão até o dia 17 deste mês. Venda de veículos novos aumentou em agosto. Confira mais detalhes em nossa reportagem. Na última terça-feira, dia 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Anfávia divulgou o balanço de vendas, produção e exportação de autoveículos. Os dados apontam aumento de 1,4% nas vendas de veículos novos no mês de agosto. Foram 183,9 mil unidades em agosto e 181,4 mil em julho. Desde o começo do ano até agosto, foram vendidas 1,34 milhão de unidades. Porém, a produção em agosto recuou 6,4% comparado com julho. Já as exportações, 40,2 mil unidades foram enviadas para outros países em agosto, o que mostra também uma baixa de 11,8% com o mês anterior. Porém, se compararmos agosto do ano passado, o aumento este ano foi de 16,7%.
E só este ano a indústria automobilística brasileira exportou 312,4 mil unidades, ou seja, uma alta de 19,6% contra as 261,2 mil unidades de 2015. A Receita Federal liberou nesta quinta-feira o crédito bancário relativo ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Estão sendo liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015, que deixaram a malha fina. No site da Receita é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Se o valor não for creditado, o contribuinte pode entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do número 4004-0001, as capitais, e 0800-729-0001 para demais localidades. A moeda norte-americana fechou a quinta-feira quase estável. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar terminou em alta de 0,07%, cotado a R$ 3,21. O euro encerrou em alta de 0,9%, vendido a R$ 3,62. E a Bovespa teve alta de 0,17%. Veja agora como foi o 9º dia de sabatinas com os candidatos a prefeito da região. Participaram das sabatinas desta quarta-feira prefeituráveis da cidade de Mauá. Cada político teve que discorrer sobre 8 de um total de 16 temas: finanças, cultura, emprego e renda, saúde, habitação, segurança, planejamento urbano, gestão ambiental, lazer, esporte, obras e infraestrutura, transportes, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, turismo e educação. Os assuntos foram sorteados ao vivo. O primeiro a falar foi o atual prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Donizete Braga, do PT. Digo a você que eu procurei, fazer um mandato com muita transparência. Não há um território da nossa cidade que não tenha uma intervenção, desde a Estrada do Carneiro, do Regalado, até a Vitória Régia. Na sequência, quem falou foi a candidata do PSOL, Rejane de Moura. Eu fico muito feliz por essa oportunidade. Sou a professora Rejane, candidata pela primeira vez pelo PSOL de Mauá. O último a participar foi o candidato do PSDB, Clóvis Volpi. Nós precisamos fazer um novo modelo de gestão na cidade. E o que nós nos propomos a fazer é exatamente isso. Uma gestão mais sóbria, mais séria, uma gestão com vontade de acertar, uma gestão com consciência. A próxima rodada de sabatinas está prevista para esta sexta-feira, às 7h30 da noite, com os candidatos Átila Jacomussi, do PSB, Rogério Santana, da Rede e Márcio Chaves, do PSD. A 9ª rodada de sabatinas já está disponível no portal da TV+, www.tvmaisabc.com.br. E hoje acontece mais um debate político com candidatos a prefeito da região. O repórter André Gianocari está na porta da emissora com informações em nosso Link Mais. Boa noite, André, é com você. Boa noite, Darcy. Boa noite a você assinante que acompanha mais essa edição do J+. A gente está aqui, como você disse, na porta da nossa emissora, aguardando a chegada dos candidatos que vão participar do debate político desta noite. Hoje o debate será com os prefeituráveis de Diadema. Confirmaram presença Lauro Michels, do PV, Manuel Eduardo Marinho, o Maninho, do PT, Taka Yamauchi, do PSD, Wagner Feitosa, o Vaguinho, do PRB, são os confirmados para esse debate que acontece hoje aqui a partir das 9 horas da noite ao vivo. Diferentemente do que a gente viu nas edições anteriores desse debate, Santo André, especialmente Santo André e São Bernardo, a Gonçalo Fernandes hoje não chegou ninguém ainda da militância de nenhum candidato que vai participar do debate dessa noite. A gente não viu ninguém chegando, vimos sim a Polícia Militar já se posicionando, Capitão Moraes já chegou aqui para fazer a segurança dos participantes aí desse debate, mas a militância em peso, como a gente viu especialmente na noite de Santo André, nós não observamos aqui na Gonçalo Fernandes, consequentemente o trânsito aqui nessa região também circula também com
com maior fluidez, os carros passando normalmente aqui no Jardim Bela Vista, sede dos estúdios da TV+. A gente vai continuar por aqui, Dárcio, acompanhando essa movimentação para saber como vai ser esse grande debate, sendo que hoje é o 4º debate. Já foi Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. Na última terça-feira foi São Caetano, hoje então acontece o debate com os prefeituráveis da cidade de Diadema. Quem será o vencedor desse pleito? Você fica sabendo aqui na TV+ ABC. Com imagem de Renato Lima, André Janocari para o J+ ABC. Obrigado, André. A quarta-feira foi de sol intenso. A temperatura média na região foi de 24 graus. Bom para quem prefere o calor, não é verdade? Não há previsão de chuvas para esta noite. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira. Mínima de 11 e máxima de 20 graus em São Bernardo. Mínima de 12 e máxima de 22 graus na capital. Mínima de 13 e máxima de 21 graus no litoral. E no interior, mínima de 13 e máxima de 26 graus. A seguir, as últimas notícias do futebol com Marcos Bonechini. E ainda, atletas olímpicos do polo aquático visitam alunos da modalidade no SESI de Santo André. Continue conosco, J+ ABC volta em instante. E o nosso convidado de hoje desenvolve diversas pesquisas sobre reformas no Estado, administração pública, burocracia, regulamentação. Seja bem-vindo, Marcos Vinícius Pó. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, Deus. Marcos, por favor, quais as mudanças o Supremo Tribunal Superior Eleitoral determinou para as eleições de 2016? Olha, as principais são em termos de financiamento da campanha. Então tem um limite de gastos, doação de pessoas jurídicas estão proibidas, né? Só pessoas físicas e o próprio candidato se autofinanciar. E além da duração da campanha, né? que varia agora entre... antigamente ela era de 90 dias antes da eleição, agora são só 45 dias, metade do período. E o horário eleitoral, além dele ter sido reduzido e ter mudado o formato, né? Não é aquele bloco grande de 1 hora, é um bloco curto com mais inserções. Essa duração passou de 45 dias para 35 também. E, Marcos, e os candidatos da região têm respeitado as novas determinações? Olha, até onde eu posso verificar, não tenho pesquisado exatamente isso, mas até onde posso verificar parece que está tudo dentro do conforme. Mas temos que aguardar a prestação de contas e aí que pode aparecer... O acirramento da campanha também, né? Ainda faltam 2 semanas, né? Basicamente, né? Por aí. Se a gente tivesse nas eleições anteriores, isso já estaria bem mais quente nesse momento. Com certeza. Agora, por que é comum vermos nas eleições uma repetição meio que constante de candidatos, né? A gente assiste candidatos que já estão na vida pública há muitos anos, né? Olha, a política, como qualquer outra profissão, significa construir um capital de relacionamentos, de contatos, e isso leva tempo, né? Quando o cara investe nisso e consegue avançar, ele vai se mantendo ali, né? Então a gente tenta, principalmente para cargos que são mais, os cargos majoritários, como prefeito, governador, né? Senador, esse daí a tendência é que a pessoa siga já com o capital que ela tem, né? Mas para vereador você consegue notar mais mudanças, mas claro, nem sempre quem vai entrando vai conseguindo se eleger, porque você precisa se mostrar para o público, né? E de que forma o processo eleitoral, pela sua experiência, pode ser otimizado? Olha, a gente está fazendo uma experiência agora com essas eleições municipais. A mudança de regras foi bastante radical, né, em relação ao anterior. Antigamente, os candidatos tinham tempo para começar a construir uma imagem, fazer algumas propostas, ver a recepção delas, rebater as propostas dos adversários, e agora eles têm que fazer tudo isso rapidamente em 45 dias e 3 semanas agora até a eleição, né? Então, as coisas são muito diferentes. Então, vamos ver um pouco como isso daí vai funcionar. Obviamente, a fiscalização é importante,
por conta de Caixa 2 e os problemas de financiamento de campanha que a gente tem visto no nível federal, mas isso se espalha para todos os níveis, com certeza. E eu acredito também que a questão de doações de campanha, doação de campanha é uma coisa que tenha que ser mais bem ajustada no futuro, que as regras atuais favorecem aqueles que são mais conhecidos e que têm mais recursos. Então, 2016 vai ser uma bela experiência nesse aspecto, né? Eu imagino que esse é o motivo de terem colocado as mudanças para uma eleição municipal e não para a eleição de presidente e deputados federais, para a eleição federal. E até que ponto, Marcos, o Poder Judiciário pode interferir, digamos assim, intervir numa eleição? Olha, ultimamente o Judiciário tem mudado bastante o panorama político, né? Então é difícil ser preciso, mas eventualmente pode acontecer de uma candidatura ser indeferida, ser cassada, ser proibida. Isso muda o panorama e agora com prazos muito A lei da ficha limpa já mudou bastante, né? Já alterou esse panorama. E agora com essas novas regras e a fiscalização dessas regras depois, a pessoa pode ser eleita e depois se descobrir que houve algum problema na prestação de contas. Mesmo a posteriori pode haver. Sim, é o que tem acontecido em várias eleições, né? Em muitos municípios há uma cassação e a realização de novas eleições por isso. O candidato é cassado e quando ele é cassado os votos são anulados, né? Os votos anulados, então, tem maioria de votos nulos, tem que haver uma nova eleição. Então, pode acontecer da pessoa ser eleita e ter a candidatura impugnada depois. Ok, muito obrigado pelas suas explicações. Uma boa noite. Boa noite. Atletas olímpicos do polo aquático foram homenageados no SESI de Santo André. Alunos de polo aquático do SESI Santo André acompanharam a visita dos atletas olímpicos de São Paulo, realizando conferências de incentivo ao esporte. Durante a palestra, os atletas falaram da experiência com o polo aquático e responderam a perguntas das crianças. Dúvidas como essa, do Vinícius Tadeu. Qual foi o gol mais bonito que eles fizeram? Responde aí, Braga. Então, foi sim nas Olimpíadas, foi contra a Austrália, foi no primeiro jogo. Esse jogo a gente tinha muita pressão para ganhar, porque esse jogo podia valer a vaga para as quartas de final. Então, foi um gol assim, um momento muito importante. Tony nasceu no Brasil, mas mora nos Estados Unidos. Perguntei a ele se existe diferença entre o treinamento brasileiro e o norte-americano. Os americanos é muito rápido, muito forte, treina muito, só que não tem aquela criativa que tem aqui no Brasil. Já Rudá falou dos desafios da modalidade no país do carnaval e do futebol. Falta esse retorno midiático, né? Acho que agora com as Olimpíadas a gente teve um retorno muito bom. Algumas crianças conheceram o polo aquático. A gente precisa criar esse vínculo das crianças com a modalidade. A palestra terminou com homenagens aos rapazes e, claro, muitos selfies com essa garotada que pode ser a promessa do polo aquático em futuras Olimpíadas. Hoje os meninos do polo aquático estiveram na cidade de Jundiaí. Amanhã os jogadores partem para Ribeirão Preto e no sábado a agenda de visitas será encerrada na cidade de São José do Rio Preto. Vou fazer uma perguntinha. Quais serão os últimos destaques do futebol para esta noite? Quem tem essa resposta? Ele. Quem tem essa resposta, repito, na ponta da língua, é Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dácio. Tem que ter, né? Vai não ter, né? É isso aí. A gente vai falar muito agora nesse nosso boletim aqui do Esporte Mais. Vamos falar do futebol, obviamente. Tem rodada do Brasileirão. Tivemos ontem uma grande rodada. Mas a gente vai falando aqui do esporte regional. Porque eu começo a falar do futebol, mas do futebol regional. Depois da vitória de ontem no Clássico Regional contra o São Caetano por 1-0, o gol inclusive foi do Bruno Gaúcho, o Netuno, o Água Santa, já se prepara para encarar o time do Santos B no próximo domingo na cidade de Santos. Já o São Caetano, que perdeu a sua invencibilidade ontem, foi a primeira derrota da equipe nessa primeira fase da Copa Paulista, só volta a campo no próximo dia 18.
Já o Grêmio Mauaense, integrante da 4ª Divisão Paulista, está trabalhando duro, hein? Treinos táticos e técnicos seguem com muita determinação lá pelos lados de Mauá. E o técnico Paulo Jamelli já fez vários testes nesses dias para encontrar o seu time ideal. Jamelli já tem em mente o time que enfrenta a Briosa em jogo de vida ou morte no próximo final de semana na casa do adversário. É o Grêmio Mauaense, a locomotiva, buscando o seu acesso aí. Vamos falar de handebol. O handebol feminino de São Caetano foi à Franca ontem e venceu o time da cidade por 24-21. Já o time masculino, também de São Caetano, olha aí, venceu, hein? Venceu Franca por 32-19. Continuando aí no handebol, a equipe feminina de Santo André recebeu ontem o time de Pinheiros e venceu, hein? 24-22. Naira Almeida foi eleita a melhor jogadora em quadra. Com a vitória, o time subiu para a 4ª colocação na classificação geral da competição. Agora sim, hein? Vamos falar de futebol, Brasileirão. Aliás, tivemos clássico ontem, hein, Darcio? Palmeiras e São Paulo, conhecido Choque Rei. E que jogo, hein? Verdão Torci bastante ontem, viu? Torceu muito, Darcio? Opa, só não vou falar para quem, né? Ou contra quem também, né? E o Verdão fez um grande jogo no Allianz Parque, que, olha, lotado com mais de 39 mil palestrinos, já que aqui em São Paulo os jogos são de torcida única, né? É uma regulamentação do Ministério Público, né? E acabou vencendo o time de São Paulo por 2-1 e de virada. Chaves marcou para o tricolor e R. Mina e Vitor Hugo viraram para o Verdão. Com essa vitória, o Palmeiras se isola na liderança com 46 pontos. E a torcida palmeirense vibra, hein? Já o São Paulo cai para a 13ª posição com 28 pontos e já olhando a traseira, a rabeira lá da tábua de classificação, preocupado com a zona de rebaixamento. E falando dele mesmo, né, o São Paulo, o diretor executivo de futebol, Gustavo Oliveira, filho do Sócrates, deixou o cargo ontem. Tudo indica que o médico e também gestor Marco Aurélio Cunha deve assumir a função de diretor de futebol. Caso ele não consiga se desligar da sua função dentro da CBF, hoje ele é diretor de seleção feminina. Fala-se, ventila-se aí o nome do ex-volante do São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira, Edmilson. Vamos falar do Santos, que já está em Porto Alegre e vai encarar daqui a pouquinho, às 9 da noite, o Internacional no estádio Beira-Rio. O meia Lucas Lima está confirmado já em campo, né, entre os 11, e o Santos entra em campo buscando a vitória e, ó, de olho para voltar no G4. Já o Corinthians, aí, Darcio, essa aí interessa, hein? O timão, hein, Darcio? Entra em campo agora às 7h30 da noite na Arena Corinthians para enfrentar o Sport. O técnico Cristóvão Borges, estou com o Gustavo Borges por causa da natação na cabeça, hein? Vem com as mudanças aí já certas. O volante Jean e o atacante Gustavo, recém-contratados, devem estrear. Falar de Paralimpíadas, está começando, hein? Hoje começou. Que festa, que cerimônia ontem, Darcio. Você acompanhou a cerimônia? Bonita, não? Emocionante, aquele né? Salto que aquele cadeirante deu, uma coisa fantástica, espetacular. O brasileiro está mostrando que sabe fazer com eventos certeza, num cada nível vez muito melhor. Legal. Já foi na Olimpíada e agora na Paralimpíada, né? E depois dessa emocionante cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos ontem à noite, os atletas brasileiros começaram aí o primeiro dia de competições com medalhas, hein? Nossa primeira medalha foi com o Odair Santos, nos 5.000 metros T11 para deficientes visuais e conquistou o 2º lugar, ganhando a medalha de prata. Ainda no atletismo, o primeiro ouro brasileiro foi conquistado, sabe no quê? No salto em distância para cegos com Ricardo Costa, que saltou 6 metros e 52 centímetros, ultrapassando inclusive a marca mundial, aí, o campeão mundial. Ricardo participa pela primeira vez de uma Paralimpíada. O atleta comemorou e muito, e tem que comemorar mesmo, né? Fazer um salto desse aí, e o primeiro ouro brasileiro é muito legal. Já no futebol de 7, o Brasil começou bem e venceu a Grã-Bretanha por 2-1, gols de Leandrinho e Maicon. Seleção feminina de goalball. O goalball é um esporte bem legal,
Numa quadra aparecem 2 ou 3 goleiros lá tirando uma bola pesada de um lado para o outro com uma venda, né? É um esporte para deficientes visuais. E o Brasil começou bem com a seleção feminina, goleando os Estados Unidos na estreia por 7-3. Vitória marcou 6 vezes. No masculino, também estreamos bem, hein? Contra a Suécia por 9-6. Nós vencemos, hein? No basquete para cadeirante feminino, a seleção brasileira venceu a Argentina, Las Hermanas, e venceu muito bem pelo placar de 85-19. A seleção masculina encarou o forte Estados Unidos e perdeu por 75-38. Já no arremesso de peso, o brasileiro Caio Silva fez uma ótima participação e ficou com o 5º lugar com um arremesso de 15 metros e 23 centímetros. Na natação, daqui a pouquinho, o grande Daniel Dias, 8 horas mais ou menos, cai na água. É a nossa grande esperança de medalhas. E o Brasil aposta muito aí nesse craque das piscinas e craque da Paralimpíada. Olha, Darcy, eu vou ficando por aqui com o boletim. Opa. Amanhã a gente volta com um pouco mais, falando principalmente aí dessas Paralimpíadas que com certeza vão ser um sucesso. Ok, parabéns, Marcos. Até amanhã, então. Até amanhã. Gente, logo mais a TV Mais ABC realiza mais um debate político, desta vez com os candidatos a prefeito de Diadema. Você não pode perder. Dia 8 de setembro, a partir das 9 horas da noite, tem debate na TV Mais. Na próxima quinta-feira, será a vez dos candidatos de Diadema, Taka Yamauchi, do PSD, Manuel Eduardo Marinho, o Maninho, do PT, Lauro Michels, do PV e Wagner Feitosa, o Vaguinho, do PRB. Fique de olho nas eleições 2016 na TV Mais. E vamos novamente chamar o repórter André Gianocari, que está na porta da TV Mais. André, novamente é você. Muito bem, Darcy, a gente continua aqui na porta da TV Mais, acompanhando a chegada dos candidatos. E o primeiro candidato que chega aqui foi o Marinho, o Maninho do PT, o Manuel Eduardo Marinho, o Maninho do PT. Vamos saber dele a expectativa para esse debate. Boa noite, candidato. Como é que está a expectativa para essa noite? Boa noite. Primeiro eu quero cumprimentar todos que estão assistindo a TV Mais, dizer da satisfação de estar aqui com a nossa vice Irene dos Santos. E estamos aqui à disposição. A expectativa é de que o debate transcorra com muita tranquilidade, que as pessoas que vierem aqui, os candidatos, expressem aquilo que for importante para a democracia, com muito respeito, mas com propostas e apresentando críticas naquilo que não se fez na atual gestão da nossa cidade. Nós não vamos estar aqui, vamos primeiro mostrar os erros da administração e vamos apresentar a solução para esses erros. Eu não tenho dúvidas que será um grande debate, nós estamos preparados e não temos dúvida nenhuma que a população de Diadema vai ganhar, inclusive para acompanhar aquilo que se deixou de fazer no longo desses 3 anos e meio. Obrigado, candidato. Seja bem-vindo à nossa emissora. E o que a gente tinha dito agora há pouco, né? A militância começou a chegar agora aqui na sede da TV Mais, fazendo a sua proposta política, fazendo a sua campanha aí juntamente com os candidatos. E nós vamos continuar por aqui acompanhando toda essa movimentação. É com você, Darcy. Ok, André. E o J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltaremos amanhã às 7 da noite. Bom descanso a todos, não percam o debate e até lá.